certo? Outra questão que eu tenho que ter muito cuidado, tá? Para fins de determinação da alíquota, o contribuinte deve utilizar a receita bruta total acumulada nos 12 meses anteriores ao do período de apuração. Só que nós temos algumas situações específicas, né, e especiais no cálculo. Primeiro mês de atividade. O que eu considero no primeiro mês de atividade, já que eu não tenho 12 meses? Né? Então, no caso do início de atividade, no próprio ano calendário da opção pelo Simples Nacional, para efeito de determinação da alíquota do primeiro mês de atividade, o sujeito passivo utilizará como receita bruta total acumulada a receita do próprio mês de apuração multiplicado por 12. Então, exemplo, a Artes e Sonhos ME iniciou suas atividades no mês de novembro, obtendo, nesse primeiro mês de atividade, a receita total de 18 mil. Então, para efeitos de enquadramento na faixa, né, de receita bruta acumulada, eu vou pegar, né, esses 18 mil e multiplicar por 12. Então, quer dizer que a minha receita bruta acumulada projetada é de 216 mil reais. Tá? Que aí eu vou enquadrar lá no anexo da atividade. Nos primeiros 11 meses após o início de atividade, né, para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a média aritmética da receita bruta total dos meses anteriores ao do período de apuração multiplicada por 12. Então, dessa forma, o limite de receita bruta será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses. Tá? Exemplificando, a Academia de Castelo, ME, iniciou suas atividades em fevereiro. Para determinar a receita anualizada no mês de junho, fez o seguinte cálculo. Né? Então, se foi em junho, eu tenho maio, abril, março e fevereiro como períodos anteriores de faturamento. Então, eu tenho 4 meses, né, de fevereiro até maio. A receita bruta acumulada nesses 4 meses, 100 mil reais. Então, eu vou pegar e dividir essa receita bruta acumulada dos 4 meses, vou dividir por 4, vou chegar numa receita mensal de 25 mil, e esses 25 mil é que eu vou multiplicar por 12, para chegar numa receita bruta anualizada, para efeito de enquadramento no anexo, certo? Então, eu vou pegar esses 300 mil, vou lá no anexo da atividade e vou enquadrar em qual faixa de tributação a minha empresa já está enquadrada, certo? Então, toda vez que você não tiver 12 meses de faturamento, eu tenho que anualizar o meu faturamento para efeitos de enquadramento nas alíquotas. Eu só tenho que saber que, se eu não tenho 12 meses, a minha receita bruta acumulada dos últimos 12 meses não está completa, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que anualizar a minha receita bruta. Eu tenho que projetar como se fosse 12 meses de faturamento. Nós sabemos que pode ter variações para mais ou para menos na hora que você vai preenchendo. Ah, não, agora eu cheguei em 13 meses. Eu já tenho 13 meses de faturamento. Aí eu não preciso mais anualizar. Eu vou somar o faturamento dos 12 meses anteriores. Aí eu faço enquadramento no anexo. É importante que eu aprenda a fazer isso. É importante, porque você tem que saber como é que faz. Até para você fazer a análise do PG-10D. Mas não se preocupe que o sistema já calcula, tá? Sempre digo, eu tenho que saber fazer. Porque, às vezes, o aplicativo calcula errado. Quem não sabe fazer, aceita tudo que o aplicativo faz. E, na verdade, eu tenho que ter noção se está certo ou errado, que é para eu poder questionar, né? Eu tenho que questionar o computador. Tem muita gente por aí que aceita de olhos fechados o que o sistema faz. Às vezes o sistema está parametrizado errado. Aí vai calcular errado.